Portanto, meus queridos, como diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 55, todo o povo é convidado a procurar a salvação. Se nós formos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, nós vamos encontrar uma perseguição à igreja de Deus. Jesus já havia estado na terra, Jesus já havia feito a sua obra, o seu trabalho. Os apóstolos agora estavam pregando de cidade em cidade, de povo a povo, de nação em nação. E agora a Bíblia diz que o Saulo de Tarso, ele agora cria, aleluia, uma batalha muito grande contra os pregadores da palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele consente na morte de Estevão. E a Bíblia diz que naqueles dias se fez uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. E a palavra do Senhor diz que os que iam dispersos, eles iam pregando a palavra de Deus por toda a parte. É o que acontece ainda nos dias de hoje. Um sai para um lado, outro para outro, outros estão ali na Praça da Sé, outros estão ali na Rua 15, e aí estamos, aleluia, nos movimentando, levando a palavra de Deus, transmitindo a realidade para a salvação de todo aquele que crê. Bendito é o nome de Jesus. E a Bíblia diz que ali acontece a perseguição, oh, aleluia. E no meio da perseguição, quando o evangelho ele chega ali a Samaria, então as perseguições, elas são enormes. As perseguições, aleluia, que levavam as pessoas à morte, mataram Estevão, açoitavam aqueles que pregavam a palavra, assolavam as igrejas. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, no versículo 26 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o anjo do Senhor aparece, aleluia, e fala com Felipe, glória a Deus. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém à adoração, e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Nós observamos aqui um homem que ele está procurando a salvação. Aleluia. Esse etíope, ele estava preocupado com a sua salvação. A Bíblia diz que ele tinha ido a Jerusalém para uma adoração. E a Bíblia diz que ele já retornava. E ele, agora, sendo um homem altamente dos tesouros da rainha, a qual ele trabalhava, servia, era o guardião, o homem de confiança da rainha de Candace. E a Bíblia diz que ele voltava na sua carruagem, em meio a toda aquela perseguição e agonia contra a igreja de Deus. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele fala com Felipe e diz a Felipe, desce para o caminho, aleluia, de Gaza, que está deserto. Deserto de que, pregador? Deserto de alguém que pregasse a palavra da salvação. E a Bíblia diz que Felipe obedece à voz do Senhor. E a Bíblia diz que ele toma o caminho, descendo a direção a Gaza. E quando ele chega naquele caminho, ele vê este homem, este etíope, que está lendo as Escrituras.
e ele procurando compreender a palavra da salvação, porém ele não poderia. Aleluia, por quê? Porque faltava a ajuda do Santo Espírito de Deus. Aleluia. Há muita gente transportando a Bíblia, há muita gente lendo a palavra de Deus, mas sem a ajuda do Espírito Santo, esta pessoa permanece engalhado com coisas terrenas. Ele não consegue amar, ele não consegue pregar a salvação, ele não consegue desenvolver aquilo que o Espírito de Deus quer que ele desenvolva na terra. E ele fica ali, aleluia, aprisionado, angustiado, aleluia, olhando para as coisas da terra, olhando para a vida terrena, e ele não consegue desenvolver o chamado de Deus. É isto que está acontecendo muito nos dias de hoje no meio de toda a terra. Então as pessoas se consolam a si mesmo, dizendo: eu já tenho Deus, eu já tenho a Deus. Como que isto seja suficiente para Deus? Alguém dizer que já tem Deus e alguém fazer a vontade de Deus. É dois passos muito diferentes, é dois passos muito largos. Alguém dizer: eu já tenho a Deus e viver da sua maneira, e alguém vir para Deus e obedecer o que manda a palavra do Senhor. Aleluia! E ele vai, e ele se encontra com este homem, o servo de Deus, alguém preparado, aleluia, para falar, alguém preparado para esclarecer dúvidas, aleluia. É como nós que nos dias de hoje saímos às praças a pregar a palavra de Deus, estamos prontos a tirar dúvidas. Aleluia, se você não está entendendo a palavra de Deus, procura, tira tua dúvida, procura compreender o caminho da verdade. Aleluia, porém os orgulhosos, eles não conseguem fazer isto, porque para fazer assim precisa do Espírito. Qual o Espírito pregador? O Espírito de humildade. Aleluia, quem tem o Espírito de humildade? Aleluia, aqueles que procuram obedecer a palavra de Deus. Aqueles que não obedecem, imagina que já são humildes, imagina que já está preparado, que já está pronto, mas no dia do Senhor, aleluia, Malaquias capítulo 3 e o versículo 18, diz a palavra do Senhor: e naquele dia se verá outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu imagino que você que está passando por aqui, você olha alguém pregando a palavra de Deus, e eu imagino que você vê alguém diferente, alguém com outras características, alguém com outro pensamento. Estamos todos vivendo na mesma terra, debaixo do mesmo sol, debaixo da mesma nuvem, aleluia, mas com qualidades específicas, diferentes. Aleluia, quando Malaquias diz que naquele dia, qual é aquele dia? O dia em que Jesus voltar para buscar aqueles que obedeceram a sua palavra. A Bíblia diz: então naquele dia vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Aleluia! Aqui está a palavra. Felipe estava preparado, Felipe estava pronto a conduzir aquele etíope pelo caminho da verdade. Ele estava preparado para tirar as dúvidas daquele homem que na terra era altamente poderoso, era o comandante de todos os tesouros da rainha Mordecai. Aleluia! Mas ele não tinha o
que Felipe tinha, mas ele tinha uma das partes muito importantes. Qual é, pregador, a parte que este homem conduzia importante? Era o desejo de aprender o caminho da salvação. É o que muitos no dia de hoje não têm nem este desejo em seu coração. Não pensa no dia em que vai partir desta terra. Imagina que prevalecerá diante de Deus no seu pecado, na sua rebeldia, na sua ignorância, na sua desobediência contra Deus. Aleluia! Portanto, meus prezados amigos, aqui te fala nesta tarde pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu. Oh, aleluia! Felipe estava pronto. Oh, aleluia! Para tirar dúvidas. Felipe estava pronto para esclarecer. Felipe estava pronto para pregar a palavra. Felipe estava pronto para anunciar o reino dos céus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, aleluia, fala com Felipe. Quando Felipe vê aquela carruagem parada, o Espírito de Deus diz a Felipe: Felipe, e achega aquela carruagem. E Felipe corre e se encosta naquela carruagem. E quando ele se encosta naquela carruagem, aquele homem, ele estava lendo um livro do profeta Isaías. E a parte onde ele lia era onde dizia: como ovelha muda foi levada ao matadouro. Aleluia! E ele, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado. Meus prezados amigos, os versículos que o etíope estava lendo está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7 e o versículo 8. Era a leitura que aquele etíope estava lendo quando Felipe se aproxima da carruagem. Aleluia, ele não compreendia o que ele estava lendo, mas ali ele encontra uma oportunidade. Ali estava o servo de Deus para tirar as suas dúvidas, para lhe esclarecer a palavra, para lhe ensinar o caminho, para lhe mostrar a salvação por meio de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Como um cordeiro mudo foi levado para o matadouro. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus por a coragem de Jesus. Glória a Deus por a atitude de Jesus. Aleluia! Glória a Deus por o amor de Cristo Jesus. E glórias a Deus por a misericórdia. A misericórdia dele. Parece brincadeira, mas vai ser muito choro naquele dia, meus queridos. Para aqueles que hoje não querem, zomba, aleluia, brinca com a realidade de Deus. Um ser humano que muitas vezes não pode brincar nem com ele mesmo, porque não sabe se amanhã está vivo. Quer brincar com aquele que tem criado os céus e a terra e todas as coisas, e ainda mais vem te sustentando o fôlego de vida na terra. Oh, aleluia! A loucura está em toda a terra. Felipe se aproxima, Felipe escuta, quando aquele homem etíope está lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8 de Isaías. É o que ele estava lendo a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, onde está a história de Felipe e Eunuco. Portanto, meus queridos, e ele faz uma pergunta a Felipe, e ele pergunta, aleluia, de quem está falando o profeta Isaías? Ele está falando dele próprio. Isso ele está perguntando a Felipe. Ele está falando dele próprio.
ou está falando de alguém? A porta se abriu para que Felipe pregasse a palavra, e Felipe se aproxima, e ele manda que Felipe suba para a carruagem. Aquele homem, ele estava querendo entender a palavra de Deus, e a Bíblia diz que Felipe começa a lhe mostrar o Salvador Jesus. E ele diz: Isaías estava falando de um que ainda vai vir. Aleluia! Ele estava falando de Jesus de Nazaré. Aleluia! Que virá à terra, um justo a morrer pelos injustos, e será levado como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, e na sua aflição ele não abrirá a sua boca, mas assim ele cumprirá o juízo para que ele veio a esta terra. Oh, aleluia! Alabassuri me canta, alabaia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus por sua bondade. Oh, aleluia! A palavra entrou no coração daquele etíope, e a Bíblia diz que eles vão andando a caminho. Oh, aleluia! Jesus já havia vindo à terra. O plano de Deus, o plano C estava e ainda está em evidência. Oh, aleluia! E Felipe vai com ele na carruagem. De repente eles passam aonde há um lago, havia água. E aquele etíope, aleluia, ele pergunta a Felipe, aleluia, se ele deveria ser batizado, se era justo ele ser batizado. E Felipe diz para ele: é lícito, aleluia, é justo, se tu crestes, aleluia, na palavra de todo o teu coração. Se você crê de todo o coração, meus queridos, ninguém impede, aleluia, de você alcançar as maravilhas de Deus. Aleluia, se você crer, ninguém te impede, aleluia, de desfrutar das bênçãos de Deus. Se você crê na palavra de Deus, ninguém jamais impedirá, aleluia, de você caminhar nesta palavra, receber o batismo em água, receber de Deus o batismo no Espírito Santo, receber e desfrutar das maravilhas de Deus e garantir a salvação da tua alma. Nesta tarde é tarde de salvação, é tarde de vitória, é tarde de bênção, é tarde de milagres, é tarde de maravilhas de Deus, porque Deus está buscando a tais que assim o adorem, o que adorem em espírito, que adorem em verdade, que obedeçam a sua palavra e vivam uma vida integrada mediante a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus prezados amigos, que você possa receber esta palavra, aqueles que acompanham pelo YouTube, aqueles que acompanham pelo Instagram, que possam desfrutar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela pode operar aí na tua casa, quando estiveres assistindo, porque o Deus que estou pregando não é um Deus limitado, não é um Deus que precise ser transportado por alguém, Ele é quem transporta todos nós. E ao ouvir a palavra de Deus e dares crédito, Deus poderá operar o milagre na tua vida, o milagre da cura divina, o milagre da libertação, o milagre, aleluia, de bênçãos terrenas, mas o maior milagre é a salvação da tua alma.